Irmãos, o Diálogo da Fé hoje quer fazer uma reflexão sobre dois pontos fundamentais. São todos esses ataques que a igreja está passando por esses membros que se dizem cristãos, invadindo as igrejas e quebrando as personagens bíblicas que ali estão, como santos e santas. Esses homens e mulheres que estão fazendo isto, me parece que não querem chegar à santidade. Porque eles acusam-nos de idólatras. Mas quebrar a imagem de uma realidade bíblica é uma perseguição contra o próprio Jesus. Quando nós observamos esses líderes religiosos e religiosas que fundam as suas denominações protestantes, eles negociam a palavra de Deus constantemente, que vários pastores em si ficam até envergonhados com a atitude desses que saem por aí fazendo estas grosserias contra a Bíblia Sagrada. Eu quero dizer para todos vocês que a Igreja Católica ela não tem CPF nem RG, porque foi o próprio Jesus que constituiu. Se vocês dizem que conhecem a palavra de Deus, deve observar que quando ele diz, Mateus 16, 18, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele disse, minha igreja. E a palavra de Jesus é autêntica e verdadeira. Ele não deixa no meio do caminho. E nós podemos observar que essas manifestações religiosas começam por um perseguidor. E a perseguição continua até hoje. E podemos observar que essa erva daninha cresceu ao ponto de o câncer dessas denominações estarem por aí se manifestando cada vez mais com a tua liberdade de expressão, mas sempre atacando a Igreja de Cristo e dizendo que são cristãos. Quero que vocês prestem muito bem atenção. Vocês não estão atacando um cristão católico como eu, ou um padre, ou um bispo, ou um papa. Não. Vocês estão atacando o próprio Jesus, a própria Bíblia, o próprio escrito, que vocês não estão sabendo ler e nem interpretá-lo. Colocar em prática a fé, a tradição e o magistério dessa vossa igreja. Porque se você for observar, lá no Templo de Salomão, logo ali na pista, tem um salão onde vende várias imagens, retratando o tempo de Salomão, o tempo profético. São imagens. E elas não deveriam ser vendidas de maneiríssima nenhuma. Por que atacar as imagens católicas? Se vocês mesmos vendem e fazem barbaridade contra a palavra de Deus, para tirar o último centavo do teu irmão simples e humilde, que muitas vezes não sabe fazer nem o próprio nome, mas sabe interpretá-lo, a Bíblia Sagrada. Meu irmão e minha irmã, independente da tua crença, deveremos respeitar a vontade bíblica. Não estou aqui falando do Velho Testamento, mas sim de uma nova aliança, Jesus constituindo esta igreja através dos apóstolos, quando ele chega em Mateus 28, lá nos versículos 16, 17, 19, 20, onde ele diz que toda a autoridade foi dada a ele, e assim ele vos dá essa autoridade, e de anunciar os evangelhos e batizai em nome do Pai. E aonde é que vocês estavam quando o próprio Jesus determina a esta igreja fazer esta obra maravilhosa aos quatro cantos do mundo? Será que Jesus é um verdadeiro charlatão que manda e desmanda ao mesmo tempo? Quero aqui hoje dizer para você, católico, não tenha medo.
Porque essas perseguições não é contra você, é próprio dos perseguidores que fazem isto, perseguir o próprio Jesus. Nós estamos aqui para defendê-lo, a fé católica, porque é de Jesus. Olha, a igreja é a essência dela, não o pecado dos homens. Será que na tua igreja todos eles são perfeitos aos olhos de Deus? Vocês que querem fazer agora filme contando a história da igreja, conte também a tua própria história, para ver se agrada a Deus. Meu irmão e minha irmã, ser cristão é ser autêntico e verdadeiro e não sair por aí com a Bíblia debaixo do braço, muitas vezes sem saber ler e dizer que é dono da verdade, a tua própria verdade, porque a minha não é minha, a minha verdade vem de Jesus, porque eu não sou dono da verdade, porque tudo acaba quando eu morro, se eu não tiver uma vida digna aos olhos de Deus. Quero deixar esta mensagem para vocês que saem por aí atacando essa fé e quebrando as imagens bíblicas. Bíblicas. Porque você não encontra nenhuma imagem que não tire da Bíblia. Todas elas vêm de lá. Maria, João, Mateus, o próprio Jesus. Observem a tua história como é que é. Pegue o retrato da tua mãe, do teu pai ou de um parente teu. Coloque de 4. E coloque um espeto nele, ou quebre também, para ver se realmente agrada ao teu coração e à tua mente, se você for um ser pensante. Observem a sua conduta para com a fé dos outros. Você receba uma bênção de Deus, receba e tenha como base respeito um para com os outros, para ser respeitado. Se eu faço muitas vezes os meus vídeos um pouco indignado, é porque eu vejo o que vocês estão fazendo contra a própria Igreja Católica. Você viu alguém católico este ano sair por aí invadindo alguma igreja evangélica? Observem se a mídia apresentou alguém ou um ser que fez isto. Agora veja ao contrário, quantos de vocês estão atacando a fé católica? É isso que vocês querem como respeito e base de fé? E dizendo que estão servindo a Bíblia, vocês podem muito bem estar servindo o demônio. Porque o demônio é aquele que faz com que a discórdia e a guerra santa venha fazer essa diferença. Hoje, esta foi a minha reflexão. Se inscreva no meu canal, Diálogo da Fé. E se você tiver Deus no coração, viva o cristianismo real e verdadeiro.